O Armin foi um personagem injustiçado e subestimado desde a primeira temporada de Attack on Titan, mas à medida que a série evoluiu, ficou claro que ele, na verdade, é um dos personagens mais complexos e importantes de todos, tanto pelo seu crescimento e desenvolvimento, quanto pela sua importância na obra. Por isso, bora dar uma olhada mais de perto em uma das maiores evoluções de Shingeki e provar que o Armin é sim um personagem excelente. Na primeira temporada, o Armin era visto simplesmente como um covarde. Ele era zoado e menosprezado por todo mundo, inclusive pelos próprios fãs da obra, que o consideravam um personagem fraco e inútil, principalmente quando comparado ao Eren super motivado e a Mikasa, que até respirando era foda. O que faz sentido no início da história, já que do trio, o Armin é o único que vê a si mesmo como inferior, ou em outras palavras, a autoestima dele era uma bosta. E por isso ele sempre se limitava a ficar à sombra do Eren, acreditando que esse era o seu lugar, o que é muito bem representado pela cena de apresentação do personagem, tanto no mangá quanto no anime, onde ele tá lá sofrendo um bullying fudido e simplesmente não reage, até o Eren chegar pra salvar ele. E aqui temos uma cena que vai ser muito importante pro personagem mais pra frente na história. O que mostra que ele tinha plena certeza que estava certo e por isso era odiado por todo mundo. Ainda assim, saber disso não impede que ele se incomode por ser fraco, o que até pode parecer meio estranho, mas na verdade é hiperrealista, até porque grande parte das pessoas se subestimam em alguma coisa, se vendo como menos do que realmente é. E no caso específico do Armin, isso é muito claro, já que desde o início ele demonstra muita inteligência e coragem, o que fica muito claro quando ele questiona as limitações das muralhas e expressa o seu desejo de explorar o mundo exterior. E ao contrário do que pode parecer, isso aqui não é pouca coisa, já que esse era um pensamento considerado herético numa sociedade fechada como a de Parades, sendo inclusive a razão pela qual ele sofria tanto preconceito do restante das pessoas da ilha. E esse foi um pensamento que ele herdou dos seus pais, que também pensavam diferente da maioria. E Armin, ao contrário das pessoas ao seu redor, não se contentava com essa verdade absoluta de dentro das muralhas. Assim como seus pais, ele queria mais. E essa é a principal questão do personagem. Armin, ao contrário da maioria, imagina um mundo bem maior do que as muralhas. Um mundo que ele quer conhecer e explorar livremente. Essa provavelmente é a sua parte mais humana, o desejo pelo desconhecido, pelo novo. É isso que o move. O que não significa que ele não tenha medo. Pelo contrário, ele tem muito. Mas é justamente desse medo que nasce a sua coragem. Até porque não faz sentido ter coragem se não existe o medo. Um precisa do outro para existir. E os dois existem perfeitamente no Armin. E por isso é justamente ele quem conta ao Eren sobre o mundo exterior, despertando nele a mesma vontade de sair de dentro das muralhas. Ou seja, o Armin é e sempre foi um personagem essencial no desenvolvimento da história dos outros personagens, o que inclui também o protagonista. Claro que ele não ser tão forte ou decidido como a Mikasa ou Eren ajuda na sua má fama, mas nem tudo se resume à força bruta, principalmente num mundo tão complexo e cheio de politicagem como o de Shingeki. Ainda assim, foi essa falta de habilidade física que fez ele ser visto como fraco e inútil, mas na realidade o Armin sempre foi um personagem único e muito importante para os grupos em que ele fez parte. Primeiro no trio principal e depois na tropa de exploração, onde ele finalmente é reconhecido. Prova disso é a primeira batalha do grupo depois da formatura, em que eles enfrentam inúmeros titãs ainda sem muita experiência em batalha. Aqui o Armin acaba ficando paralisado pelo choque de ver todo mundo morrendo ao seu redor. Isso faz com que o Eren precise salvar ele e acabar supostamente morrendo no seu lugar, o que reforçou nele a necessidade de mudar, tanto por si mesmo quanto pelos outros que morreram para que ele vivesse. E é exatamente aqui onde a trama toma uma direção completamente diferente, e o Armin é um excelente exemplo disso. Desde o começo, o Armin mostrou um intelecto diferenciado, capaz de analisar situações complexas e encontrar soluções criativas para todo tipo de problema. No arco da Batalha de Trost, ele foi o primeiro a pensar num plano que usaria o Eren na sua forma de titã como uma arma para selar o buraco na muralha. Esse foi um momento super importante que não só salvou a humanidade de um desastre iminente, como também marcou o início da sua ascensão como estrategista. Aqui o Armin começou a demonstrar sua capacidade de raciocínio rápido e planejamento tático, provando que a sua inteligência era muito mais do que apenas conhecimento teórico, era uma ferramenta prática. Prova disso é que mais à frente, no arco das árvores gigantes, o Armin mais uma vez mostrou seu valor estratégico, já que foi ele quem descobriu que a Titã Fêmea era na verdade a N. Enquanto todo mundo estava super perdido tentando entender como o inimigo tinha tanto conhecimento sobre as suas táticas, o Armin conectou as pistas e percebeu que o traidor só poderia ser alguém de dentro das fileiras da tropa. Essa sua habilidade de notar detalhes tão minuciosos e fazer as conexões lógicas foi essencial para descobrir a identidade da N, o que obviamente levou à sua captura, o que reforçou a ideia de que a mente brilhante do Armin era tão útil quanto as lâminas que eles usavam para matar os titãs. E não para por aí. Conforme a história
história progrediu, especialmente na segunda e na terceira temporada, o universo de Attack on Titan se expandiu muito e o Armin também evoluiu junto com a narrativa. A sua mente estratégica e brilhante se tornou não só útil, mas indispensável para a sobrevivência da tropa de exploração. E aos poucos ele se tornava um dos principais membros do grupo. Isso prova que na verdade o Armin nunca foi um covarde como muita gente pensava. Ele na verdade era alguém cheio de esperanças e sonho em um mundo incrivelmente violento e brutal, onde tudo que parecia importar era força bruta, mas ele estava ali para provar que isso não era verdade. E foi justamente por isso que a entrada do comandante Aaron Smith também foi importantíssima pro personagem. Foi ali onde ele viu que para ser um líder foda, ele não necessariamente precisava ser um lutador absurdo, já que não vemos o Aaron sendo um cara focado em porradaria, e sim em estratégia, o que nos leva diretamente a um dos momentos mais importantes no desenvolvimento do Armin, que acontece justamente na batalha de Shiganshina. Aqui o Armin se sacrifica para tentar derrotar o Titã Colossal, mesmo sabendo que ele não tinha nenhuma condição de derrotar ele literalmente. Mesmo assim, ele pensou num plano em que ele se sacrificaria para servir como distração, o que permitiu que o Eren o derrotasse. E essa demonstração de coragem absurda foi um ponto de virada pro personagem, já que mostrou que ele realmente conseguiu superar aquela visão distorcida que ele tinha sobre si mesmo. Pro Armin, esse sacrifício foi uma forma de retribuir ao Eren por ter salvado a sua vida antes, mostrando que ele finalmente conseguia se ver como um igual aos outros e não inferior. Esse momento não só provou seu valor como um soldado, mas também marcou a sua transição de um garoto inseguro para um herói disposto a se sacrificar pelos seus ideais e amigos. Seria inclusive um momento perfeito pro personagem morrer definitivamente, já que aqui o seu arco de desenvolvimento teria sido completado muito bem. Ele não teria recebido tanto destaque ou importância, mas ainda assim teria acontecido. Felizmente, o nosso mano Isayama decidiu que não era hora do Armin ir de Vasco e por isso ele se tornou o novo Titã Colossal, algo que por si só já foi uma escolha bastante polêmica, como eu já comentei no vídeo do Levi, mas que na verdade foi sim a melhor decisão, e como eu disse, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre isso, é só comentar aí embaixo. O fato é que depois de ser revivido com o soro Titã, o Armin não só renasceu fisicamente, mas também como uma versão totalmente independente de quem ele era. Mas como a vida não é um morango, isso também trouxe um fardo muito maior pro personagem. Agora ele carregava o peso do legado do Eren. A partir desse ponto, o Armin carregava a culpa de ter sido escolhido para viver no lugar de um líder lendário e absurdo, e ainda a culpa de não ter realmente se sacrificado no fim das contas, o que mais uma vez serviu para reacender nele as dúvidas sobre o seu próprio valor. E por isso, por conta de toda essa pressão, ele mais uma vez precisava provar que foi realmente digno da escolha. E isso sem falar no fato de que ele herdou o Titã mais destrutivo, justamente ele, a pessoa mais gentil. E por isso, diferentemente do seu antecessor, ele viu o Titã Colossal não só como uma arma de destruição em massa, mas também como uma ferramenta estratégica para alcançar a paz, o que mostra claramente a sua maturidade emocional e a sua visão de longo prazo. Aqui o Armin entendeu que o verdadeiro poder não estava em destruir os seus inimigos, mas em encontrar uma maneira de acabar com o ciclo de ódio e vingança, já que essa era a verdadeira raiz de todo o conflito. Mais pra frente, ele também foi essencial na expedição ao mar, levando a equipe em um território desconhecido e super perigoso, usando a inteligência e a estratégia não só para realizar o seu sonho pessoal, mas também o objetivo da tropa de exploração como um todo. Ele foi o primeiro a perceber a complexidade política e militar do mundo exterior, entendendo que aquele conflito não era só sobre humanos versus titãs, mas sim entre nações, ideologias, culturas, religiões, povos diferentes. A sua habilidade de enxergar além das aparências e até de antecipar as intenções do inimigo fez dele um estrategista simplesmente insubstituível para a tropa. Ou seja, só até aqui já dá pra ver o quanto o Armin é um personagem super interessante e complexo, além, é claro, de ser muito importante para a obra. Pra mim, só isso já seria o bastante para que todo esse hate em torno dele já fosse injusto. Mas se você ainda não tá convencido, bora continuar porque tem mais. À medida que a obra avança, vemos o Eren se render cada vez mais ao seu lado sombrio. E é percebendo isso que o Armin se coloca como o principal antagonista a essas ideias distorcidas do Eren. Não como se ele estivesse traindo o seu amigo de infância, pelo contrário, o que ele faz é falar o que o Eren precisa ouvir, mesmo sem querer. Aqui o Armin confronta o Eren não só com força, mas com argumentos racionais, tentando entender as suas motivações e encontrar uma maneira de acabar com o conflito sem ter que literalmente destruir o mundo. Isso mostra o quanto o Armin estava anos-luz à frente do Eren em termos de desenvolvimento psicológico e maturidade, além de reforçar a ideia de que a verdadeira força não é sobre destruição, mas sim sobre a capacidade de salvar o que é importante, algo que também é um dos temas do personagem. Ainda assim, a sua tentativa não funciona como esperado, graças ao Eren, que aqui estava no seu modo Ed, humilhando a Mikasa até ela chorar, o que faz o Armin tentar defender a amiga de todas as formas possíveis, chegando ao ponto de bater no Eren pelo que ele disse a Mikasa. Mas espera aí, não foi o Armin que falou que quando a gente parte pra violência quer dizer que o outro tá certo? Pois é. Essa é a questão. O que o Eren disse aqui sobre a Mikasa agir como uma escrava, expondo a sua dependência dele, por mais duro que seja, era verdade. E por isso Armin partiu pra cima dele. E isso mostra algo bastante interessante sobre o personagem. Primeiro, que ele não é tão superior assim quanto ele pensava. Todo mundo tem o seu ponto fraco, e no seu caso, seus amigos eram esse ponto fraco. E segundo, que às vezes a violência é inevitável, algo que se torna ainda mais significativo para um personagem que sempre preferiu ser pacífico do que violento, mas que aqui viu a necessidade de fazer justamente o oposto. E essa
foi só a ponta do iceberg do seu amadurecimento. A partir desse ponto, Armin começa a entender que ele precisa se adaptar ao contexto da guerra, aprender a lidar com as perdas de uma forma muito mais racional, sem deixar isso o paralisar como antes, entendendo que caso ele faça isso, ainda mais gente vai morrer, o que fica muito claro quando ele usa o seu titã colossal para destruir a marinha de Marley, matando inúmeras pessoas no processo, incluindo crianças. Aqui, logo depois de explodir tudo, Armin pensa que aquela visão provavelmente foi a mesma que o Bertholdt teve quando explodiu a muralha anos atrás. Uma atitude inaceitável, cruel, sádica, que na época causou dor e sofrimento a muitas pessoas, inclusive para o próprio Armin. Mas agora, anos mais tarde, ele fazia exatamente o mesmo, invadindo as terras de outras pessoas e cometendo uma agressão, que inclusive é o nome do episódio. Ou seja, o Armin é um personagem perfeito para ilustrar o que é Shingeki, uma obra que trata sobre o ciclo de guerra e ódio como um dos seus principais temas, e como todo mundo tem uma justificativa para causar mortes, usando a violência como uma ferramenta para isso. Muita gente zoa ele, dizendo que ele tem essa cara de chorão e tal, até o titã dele tem essa cara triste, principalmente quando comparamos a do Bertholdt, mas isso faz total sentido quando paramos para pensar em tudo isso. Aqui o Armin não estava só repetindo as ações do antigo Colossal, como também tinha as suas memórias, então ele sentiu exatamente o que o Bertholdt sentiu durante seus ataques, o que fazia tudo ficar ainda mais pesado, já que dessa vez ele era o agressor e não a vítima. Aqui o Armin tinha plena consciência de tudo isso, e por isso conseguia entender perfeitamente como todo mundo ao seu redor estava se sentindo, mas ao invés de ficar paralisado por conta de todo esse trauma e sofrimento, ele usa isso ao seu favor, usando a sua compreensão do sofrimento dos outros como uma forma de unir as pessoas ao seu redor, o que fazia dele mais do que um estrategista brilhante. Ele era um líder nato que inspirava confiança e lealdade. A sua visão de um futuro pacífico motivou todo mundo a lutar por algo maior do que apenas sobrevivência como antes. Ele representava a esperança de um mundo sem muralhas ou separação por raças, onde as pessoas poderiam viver livres do medo dos titãs e umas das outras. Essa visão foi essencial para unir Parades e Marley contra o inimigo em comum, mostrando que a sua importância estratégica ia muito além do campo de batalha em si. E isso era tão perceptível que no seu momento final, a Hanji escolhe ele para ser o novo comandante da tropa de exploração, entendendo que agora, depois de tudo, ele finalmente estava pronto para assumir o lugar do Eren. Na reta final, ele não só é essencial na luta contra o Eren em si, como também é a pessoa que o confronta diretamente nos caminhos. Lá ele mostra ao Eren o quanto seu plano era falho e insiste em encontrar uma saída diferente, para que todas aquelas pessoas não precisassem morrer e nem o seu amigo se sacrificar. Mas no fim das contas, ele entende que não existia outra saída, não pro Eren, e por isso ele reconhece a sua própria parcela de culpa por ter criado no Eren o desejo pelo mundo exterior. Essa cena foi uma das mais controversas da obra inteira, principalmente no mangá, onde o Armin agradece o Eren pelo genocídio, o que fez muita gente chamar ele de hipócrita, covarde, por aí vai. Algo que do meu ponto de vista não faz muito sentido, já que aqui o Armin confronta o Eren, ele discorda e até bate nele por tudo que ele fez. No fim, apenas tentando dividir o peso da culpa com o Eren e não apoiar o estrondo. Fica muito claro durante a conversa que ele jamais concordaria com o plano do Eren, mas agora que já estava feito, a melhor decisão seria honrar o sacrifício do seu amigo e lutar pelas pessoas que sobraram da humanidade. E isso faz total sentido quando olhamos pro personagem como ele realmente é, alguém extremamente inteligente e empático, que sabia como o Eren estava sobrecarregado pelas memórias do Titã Fundador. Ele literalmente via o passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Na verdade, para ser mais exato, essa distinção temporal nem existia para ele. E por isso, do seu ponto de vista, era como se ele não tivesse escolha, porque o futuro já tinha acontecido, o que por si só já é um assunto muito mais complicado que a gente precisa falar com mais tempo num vídeo sobre esse plano maluco do Eren. Aqui o ponto é entender que o Armin sentia o que o Eren sentia. Ele entendia suas decisões por mais que não concordasse com elas. Nas últimas cenas do personagem, vemos ele liderando uma comitiva para negociar a paz entre Parades e o restante do mundo, mostrando o quanto ele realmente tinha amadurecido e se tornado um líder completo, determinado a honrar o sacrifício do Eren e criar um mundo melhor, algo que mesmo sem perceber, acabou fazendo dele alguém muito mais forte e livre. É curioso pensar que alguém como Armin, sempre visto como inferior, fraco, covarde, na verdade era um dos maiores exemplos da busca pela liberdade que tanto se fala na obra. Desde o começo, ele foi preso pela sua falta de autoconfiança e pela pressão de viver à sombra do Eren e da Mikasa, para depois se ver preso nas expectativas e no legado do Eren, e mais à frente se ver como responsável por lutar contra o seu próprio melhor amigo. Mas talvez seja justamente essa a questão. Foi a sua busca por aceitação e confiança em si mesmo que o levou a se tornar alguém tão complexo e profundo. O Armin personifica a ideia de que liberdade não é apenas escapar das muralhas físicas de Parades, mas também das limitações impostas pela sociedade e por si mesmo. Toda a jornada do Armin foi marcada pela aceitação das suas próprias inseguranças e fraquezas. Ao longo da obra, ele aprendeu a transformar suas falhas em força, usando a sua empatia e sensibilidade para compreender melhor as motivações das pessoas e, consequentemente, conseguir conquistar a sua lealdade. Ele não só previu os movimentos estratégicos e táticos dos seus inimigos, mas também entendeu seus sentimentos e ideologias, o que o permitiu criar planos que não dependiam totalmente da força como os outros faziam. A sua capacidade de enxergar além do óbvio e antecipar as consequências emocionais e políticas das suas ações fez dele um estrategista quase perfeito,
perfeito. Ao contrário dos outros personagens que confiavam apenas na força física ou no poder dos titãs, Armin usou a sua inteligência, compaixão e visão de longo prazo para fazer a diferença. Ele provou que um verdadeiro líder não é aquele que impõe a sua vontade pela força, mas aquele que inspira os seus seguidores com esperança e propósito. Essa sua transformação de um moleque inseguro e frágil para literalmente um herói que salvou o mundo é um dos desenvolvimentos de personagem mais profundos e interessantes de Attack on Titan. E por isso eu defendo tanto a importância do personagem na obra. O que ele deixou para trás como seu legado não é só por ter sido um estrategista brilhante, mas alguém que conseguiu ver muito além das muralhas e não só as físicas. Ele provavelmente foi quem mais lutou para quebrar o ciclo de ódio e criar um mundo onde todo mundo poderia viver em paz. O que faz dele um paralelo perfeito pro Eren, ao mesmo tempo que ele se opõe completamente. Enquanto um buscava liberdade na destruição e na ameaça, o outro buscava liberdade com base na esperança e no diálogo, o que sim pode parecer muito clichê, mas é exatamente isso que acontece na obra. Até porque não faria nenhuma diferença vencer uma batalha ou uma guerra inteira se o ciclo de ódio vai continuar. O Eren que o diga. E por isso, nada mais justo que o Armin seja reconhecido como um dos melhores personagens da obra e como o mais subestimado também. Mas é claro, como eu sempre digo, isso aqui tudo é só a minha opinião e a minha interpretação da obra. Se você discorda ou quer acrescentar alguma coisa, é só comentar aí embaixo, você vai ser muito bem-vindo. No mais, muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, um agradecimento especial aos membros do canal, e se você também gosta do conteúdo e valoriza o trampo que a gente faz por aqui, considere também se tornar um membro. É só 5 pila no mês e você já tem acesso aos vídeos exclusivos, seu nome aqui nos créditos finais e principalmente você ajuda o canal a continuar vivo, e por isso, meu muito obrigado. No mais, tamo junto a nós e te vejo no próximo vídeo. Valeu!